Sabe, quando a gente pensa em natureza, o que vem à mente? Um sistema perfeito, todo em harmonia? A verdade é que a natureza se parece muito mais com uma economia. Uma economia bem caótica e competitiva. Vamos agora mergulhar nas regras dessa economia da natureza usando os conceitos fundamentais da ecologia. Muitas vezes, a gente carrega essa visão meio mítica da natureza, né? Como se fosse um jardim do Éden, um paraíso intocado, em perfeito equilíbrio. Mas a realidade ecológica é bem mais turbulenta. A natureza é um sistema super dinâmico, imperfeito, que é moldado por perturbações o tempo todo. Pensa só, tempestades, incêndios, competição, tudo isso faz parte do jogo. Então, fica a pergunta no ar. Se não é esse paraíso estático, o que é a natureza afinal? Como é que funciona esse sistema tão complexo e aparentemente tão caótico? A resposta para isso está numa ciência fascinante chamada ecologia. E a palavra ecologia vem do grego oikos, que significa, olha só, casa. Faz todo sentido, a ecologia é o estudo da nossa casa compartilhada. Foi um biólogo, o Ernst Haeckel, lá em 1870, que deu a definição perfeita: o estudo da economia da natureza. Ou seja, é a ciência que investiga como todos os seres vivos interagem entre si e com o seu ambiente, tanto a parte viva quanto a não viva. Para a gente entender essa economia, vamos usar uma metáfora. Pense num teatro. A gente tem o palco e tem os atores. Bom, os atores são chamados fatores bióticos. Todos os organismos vivos, desde as plantas e os animais até os menorzinhos, os micro-organismos. O palco, por outro lado, é feito pelos fatores abióticos, as condições físicas e químicas do lugar, tipo água, luz do sol, temperatura, o tipo de solo. O ponto-chave aqui é que o palco e os atores são inseparáveis. Eles interagem o tempo inteiro para formar o que a gente chama de ecossistema. E olha que interessante, essas interações acontecem em diferentes escalas, como se fosse um zoom. Tudo começa com o organismo, o indivíduo. Um grupo deles vira uma população. Várias populações interagindo formam uma comunidade. Quando a gente junta um ambiente físico nisso tudo, aí temos um ecossistema. E a soma de todos os ecossistemas do planeta é a biosfera. A ecologia se dedica a estudar cada um desses níveis. E isso nos leva às perguntas fundamentais, porque, no fundo, a ecologia é uma ciência movida pela curiosidade. Ela busca responder 3 questões que parecem simples, mas são super profundas. Onde os organismos vivem, em que quantidade e, talvez a mais importante de todas, por quê? E para responder essas perguntas, a ecologia se divide em 2 grandes áreas. 2 faces da mesma moeda. De um lado, tem a ecologia básica, que é a busca pelo conhecimento puro, por entender os padrões e os processos da natureza. Do outro lado, a gente tem a ecologia aplicada, que pega todo esse conhecimento e usa para resolver problemas do mundo real, como conservação, agricultura ou até saúde. Vamos pegar um exemplo de pergunta da ecologia básica. É um dos padrões mais famosos e intrigantes do planeta. Por que a diversidade de vida simplesmente explode perto da linha do Equador e vai diminuindo conforme a gente se aproxima dos polos? E aqui nesse mapa a gente vê esse padrão muito claramente. As áreas em vermelho e amarelo, bem nos trópicos, mostram a maior concentração de espécies de vertebrados terrestres. A ecologia básica investiga justamente o porquê disso, analisando fatores como a maior quantidade de energia do Sol e de água, que acabam impulsionando a produtividade por lá. Agora, vamos pular para a ecologia aplicada. Uma pergunta bem prática e com impacto direto na vida de todo mundo. Como a gente pode proteger o alimento que produzimos contra o ataque de pragas e doenças? E aqui a gente vê a solução em ação. Em vez de depender só de pesticidas químicos, a ecologia aplicada busca estratégias mais inteligentes. Ao estudar as interações entre uma praga e seus inimigos naturais, por exemplo, dá para criar métodos como o controle biológico, que é muito mais sustentável e preciso. Isso tudo nos leva a um dos maiores quebra-cabeças da ecologia, o chamado paradoxo da diversidade. A teoria da competição é clara. Se 2 espécies disputam os mesmos recursos que são limitados, uma delas, a mais eficiente, deveria eliminar a outra daquele local. Mas, quando a gente olha para uma floresta, vemos dezenas, centenas de espécies vivendo juntas. Como isso é possível? A resposta para esse paradoxo não está na competição direta, mas sim nas conexões. A natureza, na verdade, é um mundo de relações super complexas e muito especializadas. Para entender isso, a gente precisa separar 2 conceitos que são chave. Habitat é fácil, é o endereço de um organismo, o lugar onde ele vive. Agora, o nicho ecológico, o nicho é a sua profissão. É o que ele come, quando ele está ativo, como ele interage com outras espécies, é basicamente o papel funcional dele no ecossistema. E aqui está a grande revelação.
Esse exemplo é clássico e mostra várias espécies de passarinhos vivendo na mesmíssima árvore. Elas compartilham o mesmo habitat, mas evitam competir de frente dividindo os recursos. Uma se alimenta lá no topo, outra no meio, outra mais perto do tronco. Cada uma tem a sua profissão, o seu próprio nicho. É exatamente isso que os ecólogos chamam de partição de nicho. Então tá aí a solução para o paradoxo da diversidade. A coexistência é possível porque as espécies evoluíram para evitar a competição direta. É como se elas pudessem morar no mesmo prédio, mas ocupam apartamentos diferentes e têm profissões distintas. Essa especialização em diferentes nichos é o que permite que uma biodiversidade tão gigantesca floresça no mesmo lugar. E é muito importante lembrar que essas conclusões não são achismos, tá? A ecologia é uma ciência rigorosa. O conhecimento ecológico é todo construído a partir de observações super cuidadosas na natureza, de experimentos controlados no campo e no laboratório, e até de modelos matemáticos que ajudam a prever como os sistemas funcionam. Entender a natureza como essa teia complexa de interações nos leva a uma pergunta final. Nós, seres humanos, somos os atores mais dominantes nesse palco, sem dúvida nenhuma. Mas, nessa vasta economia da natureza, qual é o nosso papel? Será que estamos agindo como uma espécie que coexiste e se especializa, ou como uma que tenta competir por todos os recursos ao mesmo tempo? A forma como a gente responder a isso não define apenas o nosso nicho, define o futuro de todo o ecossistema.